a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre família, sobre infância. E hoje vamos falar sobre ela, a temida adolescência. Que é tão temida que tem até um neologismo, Aborrecência. né? Aborrecência. Ai, caramba. Tinha um livro, né? Eu lembro que eu li quando era Aborrecente. É? Uhum. Não lembro desse. E aí, vocês sabiam que a adolescência é uma invenção recente? É verdade, gente. A adolescência foi criada lá no final do século XIX, início do século XX. E ela passou a ser uma fase aí considerada, né, distinta da vida, a partir das ideias do Jean-Jacques Rousseau, um filósofo, no seu livro Emílio, ou da Educação, e das ideias do teórico Stanley Hall, que pela primeira vez, lá em 1904, usou esse processo biológico de amadurecimento como base, né, para a definição de uma faixa etária. Tudo isso que eu falei agora, essas informações, está no livro A Psique Adolescente, do Richard Frankl, que a gente usou de base, inclusive, para esse episódio. Mas existe algo que devemos compreender, estimular ou mesmo respeitar nos comportamentos bizarros, questionadores, perigosos ou idealistas dos adolescentes? E o que a psicologia tem com isso? Pois é, né, Má? Quando a gente fala de adolescente, o que vem na nossa cabeça é o quê? Aquele jovem com roupas tudo igual de todos os outros jovens. Comportamento rebelde. O cabelo já acha que tá... É aquele que se enfurece no segundo e no outro já é a pessoa mais carinhosa do mundo. Você nem consegue acompanhar. O que vive trancado no quarto jogando 12 horas de videogame. Agora é o... Como chama, gente? Roblox. Vem com Roblox, tudo. tudo isso, né? É. Ou então a garota que se vincula então com uma gangue, um grupo de outros jovens que tem um monte de comportamentos aí considerados temerários, como vandalismo, usar droga, abusar do álcool. Quem não conhece alguém aí, né? Com certeza vocês lembraram de alguém. Ou aquele jovem recluso que não interage com ninguém, que se corta, ou aquele com ideias de morte, ou mesmo suicídio. Parece um caos total, né? Mas qual será então o objetivo dessa fase, a tal da adolescência? O que significa os adolescentes serem tão iguais quando querem ser tão únicos? O que acontece nessa fase? Falar dessa fase é sempre polêmico, né? Mas a gente sempre ouve falar, né, que os 2 anos é a adolescência do bebê. Sim, existem semelhanças entre a primeira infância, né, lá dos 0, 5, 6 anos de vida, e a adolescência. Sabe por quê? Porque nessas fases a gente vive experiências emocionais muito intensas, extraordinárias, né? A criancinha, na primeira infância, tem a grande experiência que é aprender a controlar o próprio corpo. Então, aprender a controle das excreções, do movimento, da fala, e todas essas conquistas trazem uma emoção importante. Na adolescência, o foco é o controle de si mesmo, ou seja, o autocontrole. E isso é o que está acontecendo nesse período da adolescência. Nessas fases, há uma tendência da gente ser absorvido inicialmente pelo self, falando a linguagem junguiana, e depois transformar esse engajamento em interesse para o mundo. Então, há uma absorção para dentro para depois ir para fora, né? A criança sai desse universo do self e vai para o mundo. O adolescente se volta para ele. E a gente diz o adolescente é muito fechado, né? Por isso que ele fica numa conchinha, né? Exato, e ele precisa disso para depois ir para o mundo. Uhum. Então, o adolescente vai voltar a libido dele para o mundo e ele vai projetar os conteúdos que são inconscientes. E isso é natural. Então, é uma grande ativação do inconsciente
junto com as alterações físicas, está tudo muito bagunçado, né? Tá tudo muito em transformação. Ficou muito claro no filminho do Divertidamente, que fez o maior sucesso, esse O segundo, né? Quando a menininha entra na adolescência, pronto. A adolescência é uma bagunça, tá tudo em reforma, é bem isso mesmo. E essa grande transformação física e do como ele se percebe emocionalmente, tá tudo mudando. As alterações de sentimento, de como ele vê o mundo, como ele vê a vida, acontecem em função também das alterações físicas. É muito rápido, né? A gente estava comentando aqui do meu filho, como ele cresceu esses dias. É muito rápido. Eu olhei uma foto dele de 1 ano e meio atrás. Não, 2 anos. Não deu 2 anos ainda. Ele era um bebê perto de hoje. Né? Então, assim, é irreconhecível o como ele deve estar vendo o mundo, né? Do quanto ele via com 1,30 m de altura e como ele vê com 1,70 m e tanto de altura. A maneira e a força que isso proporciona para ele, para a maneira de enfrentar o mundo. Então, isso vai trazendo reações emocionais. Vivenciar a realidade do mundo. E a autonomia que ele ganha com o corpo vai trazendo, então, uma percepção diferente do mundo. O mundo, ao mesmo tempo que na infância era um paraíso, tudo era protegido, os pais faziam tudo por ele, na adolescência o mundo deixa de ser um paraíso, passa a ser muito mais ameaçador, muito mais traiçoeiro, porque aí ele vai ter que enfrentar novas questões. Vocês já ouviram, né, um jovem dizer assim, depois que passa por alguma decepção, por alguma situação com algum colega e tal, eu nunca mais vou ver o mundo como eu via antes, eu nunca mais vou confiar em ninguém. Uma E é aquele tragédia. exagero, as tragédias, né, que a gente costuma falar da adolescência, que tudo é muito intenso. Eu gostava do CPM 22, nada contra, eu gosto até hoje, né? É engraçado porque eu escutava na adolescência, nossa, eu me identificava, parecia que tava, nossa, cantando minha vida na história. E aí eu fui escutar depois de mais velha, com calma, assim, olhando a letra, eu falei, nossa, Patrícia, o que é É isso? um drama, né? Era um drama muito grande, né? E eu falava, nossa, é minha vida, é isso, assim, exatamente sobre isso, né, que você tá falando. Pois é, porque essa percepção do jovem é o resultado das suas mudanças internas. Então, aquilo é uma grande decepção, Sim. aquilo ele nunca mais vai ver o mundo do mesmo jeito. É verdade, porque ele pela primeira vez vivenciou Realmente aquela tá experiência. sofrendo naquela intensidade. A gente tá achando que é tranquilo porque a gente já passou por isso. A gente né? sabe que isso hoje em dia é fichinha, mas pra ele é a primeira vez. Então aquilo realmente está transformando. Ele nunca mais vai ver mesmo o mundo do mesmo Sim. jeito. E a gente não deve adocicar e falar, não, Não é imagina, não é nada. Não é bem assim. Na verdade, é importante a gente reconhecer que sim, está mudando o jeito como ele está enxergando o mundo. E essa mudança vai fazer com que ele se proteja das situações no futuro. Ele vai ficar mais esperto, né? O adolescente vai aprender que, opa, eu preciso me cuidar e preciso aprender a me cuidar sozinho. Senão, eu vou ser passado para trás. Senão, eu vou passar por outras dificuldades, por outras decepções. Então, é uma proteção. É uma linha muito tênue pros pais, né? Entre validar o sentimento e falar, eu sei, é difícil, é assim mesmo, é complicado o que você tá passando, mas também não sentar junto e chorar, do tipo, ai meu Deus, realmente, o mundo não tem jeito, é a pior coisa da vida. Não, porque senão também, né, a pessoa fica na solidão ali morrendo. É um acolher, mas direcionar pra, vai, Tipo, você dá conta da você vai dar próxima, conta. você, ou agora É. não foi, mas É, o próximo te ajuda, ou você vai sozinho. sim. É complicado, é a primeira vez, mas ó, vai acontecer outras situações, você vai saber lidar com isso de outra forma. Que esse é o olhar do adulto, né? Eu já passei por isso, eu sei que vai dar certo, que a gente vai conseguir, mas que a gente sai meio arranhado. E aí essa confiança que a gente precisa passar para eles, né? E não de dizer que não é nada disso, ou então de tirar sarro, ai, não exagera. Porque, na verdade, ele precisa pôr aquilo para fora, né? Sim. É aquela coisa, venho do futuro pra te dizer que vai ficar tudo bem. Mais ou menos isso, né? E aí é nessa fase também da adolescência que nós superamos os nossos pais pessoais, né, digamos assim, e vai acontecer a estimulação do que a gente chama de arquétipo dos pais suprapessoais. O que isso significa, Mayara? Vamos lá. Isso é um processo natural, gente.
A partir do momento que a gente se lança aí no mundo e a gente começa a encará-lo, né, com os nossos próprios olhos, os nossos pais vão deixar de ser heróis, né, sem defeitos. Igual o pessoal fala da internet, sem defeitos. Pelo contrário, né? É, São aquelas pessoas que agora a gente vai olhar e falar, nossa, é só uma pessoa. São extremamente comuns. Ou então fica muito mais fácil pra gente ver as falhas deles, né? Enfim. E aí o adolescente passa a projetar, né, os conteúdos aí dos arquétipos, né, da imagem de pai, da imagem de mãe, não mais só nos pais, né, mas também em outros contextos, né, por exemplo, nas instituições, no professor, no líder político, algumas vezes, espiritual, né, ou, sei lá, algum aspecto mais tecnológico aí. Esses que eu falei são exemplos mais relacionados ao arquétipo aí do pai, né? Do masculino. Aí, já no âmbito feminino, a pátria, a comunidade, a igreja, movimentos, né? Enfim, coletivos, né? Tudo isso aí relacionado ao arquétipo materno. E aí, quando a gente se vincula a essas instituições ou essas figuras, né, que eu comentei, a gente tá saindo do círculo familiar e virando gente grande, né? Porque aí a gente vai para a sociedade. E isso é uma necessidade do indivíduo, né? Então, aquela história, não dá para ser criado numa redoma de vidro, Uhum. né? Que a gente sempre fala. Porque se o jovem ele for privado dessa oportunidade de sair desse círculo, dessa redoma de vidro que eu falei, ele perde a oportunidade de crescer, né? E aí ele se torna aquela pessoa eternamente dependente dos pais e da família, né? Ou de outras figuras que possam cuidar dele. E aí vai ficar eternamente buscando, né, o pai e a mãe, seja nas instituições, seja nas pessoas, porque ele não dá conta sozinho. Então, as frustrações e a mudança na percepção, né, e na relação com os pais, vai possibilitar que esse adolescente seja capaz de cuidar de si e se tornar um adulto no mundo. Ou seja, gente, é verdade. Nós crescemos a partir de uma frustração, né? A frustração ajuda a gente a crescer e ir para o mundo. Por isso que, né, é tão difícil ser pais, porque às vezes os pais vão tentar poupar os filhos da frustração o máximo possível, mas um pouco de frustração no tempero aí é importante para o caldo não entornar. E aí é nessa fase, né, que vai acontecer a estabilização definitiva do ego, né, que começou lá na infância, olha só vai terminar aqui no final da adolescência, né? Mas qual que é a grande dificuldade enfrentada pelos adolescentes atualmente? Paty, você que atende bastante criança e adolescente, o que você acha? Eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta e os jovens têm apresentado hoje em dia é que não existe mais, né, ritos de passagem, como, para ajudar mesmo eles passarem por essa fase que é tão conturbada. Então, há poucos rituais religiosos, né, como vamos dar um exemplo, bar mitzvah, ou seculares, como a formatura do ensino médio, tirar a carteira de motorista, né, que eu acho que é um símbolo da fiz 18 anos, vou tirar minha carteira, agora eu posso ganhar o mundo com o carro, né, tem muito essa noção de agora eu ganhar tudo, o mundo como um todo. Eu lembro quando eu peguei, acho que eu comentei aqui já algum episódio, né, quando eu peguei o ônibus pela primeira vez, eu me senti, pra mim foi meu ritual de passagem, agora eu sou adolescente, independente, posso andar de ônibus. E é interessante como que isso funciona de geração para geração, né? Uma pessoa estava comentando comigo. Essa garotada mais nova de hoje em dia, sim, essa geração, né? Tem muitos que não querem, não estão interessados em comprar carro e tirar carteira, essas ambições, porque hoje em dia Uber é muito fácil. Ou, né, esses aplicativos de forma geral, ou os pais levam. Então, um pouco daquela ambição que a gente tinha de começar a trabalhar para poder juntar dinheiro e tirar carta, não sei o quê. Não tem muito. Isso é bom, isso é ruim? Não sei, é o novo contorno social. Né? Uma nova geração que vem aí quebrando esses rituais tão importantes. Eles vão precisar ter outras coisas que os façam querer juntar dinheiro, querer sair da casa dos pais. Desafios, né? Eles vão ter que ter outros desafios. Que talvez a nossa geração tinha a questão do carro, a questão, né, de ir pra fora estudar, por exemplo. Eles vão ter que achar o deles. Outras. Todo jovem precisa do desafio, né? É a jornada do herói, precisa vencer o dragão. E hoje em dia a gente pode conhecer o mundo pelo Google Maps, né? Então, ele não precisa Vai sair do ter a quarto rua, dele. né? Verdade. Ele vai ver a cara do lugar, né? Ele circula ali como se ele estivesse lá. Então, é muito... A gente dá risada, mas para a geração que não viveu isso, é muito diferente. Eu quero conhecer o mundo, eu quero ver as pessoas, eu quero ver outras coisas, eu quero ter Verdade. mobilidade.
Hoje em dia, se ele quiser, os pais levam. Ou o Uber leva. Sim. Se eu não posso ir, eu vou conhecer. Não tem novidade, eu já vi, tá aqui, tá tudo Perde até a conhecido. graça, talvez, Perde né? o desafio. Aí ele vai se desafiar em outras coisas que muitas vezes são Exato. perigosas. Pois é. Segundo o Richard Frankel, muitos teóricos de diversas áreas de estudo, né? Então, a psicologia, a sociologia, a antropologia, algumas ciências, aí estão tentando entender o fato de que os ritos de iniciação virtualmente desapareceram da cultura moderna. Mas o rito de passagem, né, como uma prática literal, tenha desaparecido de alguma forma, mas será que ele ainda permanece influenciando inconscientemente a psicologia desse adolescente? Será que ela acontece, né? Ou não? O que está acontecendo com esse adolescente? Será que a necessidade da iniciação, então, é psíquica? Será que, então, a iniciação, esse componente estrutural da psique, se manifesta na cultura pelos rituais? Bom, através, então, da observação desses pesquisadores, né, surgiram vários exemplos de situações em que, naturalmente, o adolescente criou atividades ritualísticas nessa fase da vida, né? Como a Dani falou, eles vão buscando outros, porque é uma necessidade, né, do ser humano. Então, um exemplo que o autor cita, né, no livro, o livro chama Psique Adolescente, e eu vou ler para vocês aqui uma parte que ele fala. Que a experiência do terapeuta ali e seu paciente, vamos pensar no menino de 9 anos, que manifestou a vontade dele espontânea, e aí é muito legal esse caso, né, de construir uma fogueira, olha isso, no pátio de concreto da clínica. E aí o interesse do menino não estava no fogo em si, né, mas na sua própria capacidade de ter o controle, alimentar, delimitar, pôr fim naquela fogueira, né, de alguma forma. Era isso que ele estava buscando ali. Então, ele relata que quando esse menino fazia a fogueira, 2 meninos que estavam ali na clínica foram se aproximar para ver o que estava acontecendo. E um deles pegou, então, uma lata de café vazia e fez da lata um tambor. Começou a bater lá num ritmo. E o outro menino foi para o canto do pátio e deu um salto sobre a fogueira. O paciente, então, vendo tudo isso, se encorajou pela atitude, né, do menino de saltar, também pulou. Então, eles ficaram ali nesse movimento quase 1 hora, se revezando em quem tocava o tambor, quem ia cuidar da fogueira, em quem ia pular ela. Foi um movimento ritualístico, né? Que eles criaram ali no momento. E, né, como junguianas, olha que arquetípico, né? Eles basicamente fizeram uma imagem que a gente vê facilmente em, né, em povos primitivos, em sociedades muito antigas, né? Uma fogueira, pessoas pulando a fogueira, se desafiando, e são meninos, então tem o De conteúdo 9 anos. de 9 anos, tem todo o conteúdo aqui masculino do desafio e tal, e né, o tambor, enfim, é super ritualístico, né? Facilmente a gente veria isso aqui numa sociedade lá, sei lá, de qual tribo, enfim. E eles, né, ali na clínica, totalmente urbanos, crianças, Tiveram, né? É reproduziram. uma conexão, né? Para chegar nesse momento ali, fazer aquela atividade sem se conhecer, sem ter alguma conexão, o negócio fluiu, porque E quando aconteceu entre legal, eles, né? né? Eles ficaram Foi. 1 hora brincando, né, nisso. Imagina. Você vê que Na legal? clínica. Como os Bacana. Uma rituais são fogueira. importantes, né? E como eles acontecem de maneira muito espontânea, como se a gente já tivesse aquele germenzinho ali, né, dentro da gente, Pois pra é. fazer isso. Eles se conectaram, acho que pela idade, né? Se conectaram sem nenhuma preparação. Né? Por isso acho que foi tão espontâneo. Justamente porque foram feitas essas observações, essas experiências, esses pesquisadores, esses estudiosos chegaram à conclusão de que esses eventos, como esse que a gente citou, eles apontam para a realidade do surgimento espontâneo da ação ritual na puberdade ou na adolescência. Se aceitamos que o impulso de iniciação é arquetípico, né, já que a gente é junguiano, e é ativado na adolescência, o que isso implica hoje na nossa cultura em que os ritos formais de passagem não existem mais? Né? A gente não faz mais sacrifício, porque a gente diz que isso é absurdo, que é bobagem, que não tem que fazer. Sacrifícios, assim, de colocar o jovem num desafio que ele precisa superar, por exemplo, pular a fogueira, né? Como que fica isso?
A gente vê que existem, em povos tradicionais, os rituais de passagem continuam existindo, mas menos do que já existiu em outros momentos, no geral. Mas, por exemplo, numa tribo que se chama Sateré Maé, é uma tribo indígena, os jovens, o ritual de passagem dos jovens é eles colocarem uma luva de fibras e dentro dessa luva são colocadas formigas. Até a gente viu o nome dessas formigas, chama tocandiras, que tem um ferrão que é voltado para dentro da luva, então. E essa ação, enquanto os meninos estão fazendo isso, é acompanhada por uma série de cantos, com chocalho e dança, que várias pessoas da tribo participam. Geralmente são os homens iniciados da tribo, porque quem passa por esses rituais são os meninos. As meninas não passam por esse tipo de ritual. Tem toda uma questão de desenvolver ali de menino para homem. E esses rituais, né, mais de povos primitivos que a gente vê, né, enfim, não só tribos indígenas, mas povos mais antigos, sempre tem esse caráter da dor, né? Como se fosse o desafio, né? O pular fogueira dos meninos ali. Precisa ter esse elemento da dor, né? De passar por aquilo. Depois que você passa por aquilo, você vai ser um adulto. Porque é um renascimento, É um né? renascimento. Você morre como criança e nasce como adulto. Muito mais forte, né? Muito mais forte. E nascer dói, né? É um processo intenso. Então, isso é revivido nos rituais de passagem. Mas por que são os meninos que passam pelo ritual de passagem e não as meninas? Porque as meninas naturalmente têm um ritual de passagem que é a menarca. Sim. Então, a primeira menstruação marca exatamente o momento, é físico. Agora você vai não ter é mais dor. criança. E vai ter dor, e tem muita dor, Vai ter né? dor. E tem uma Se a série de questão é efeitos. essa, tá resolvido. Tá super resolvido. Por isso, em nenhuma tradição, eles fazem para as meninas a mesma coisa que faz para os meninos em termos de ritos de passagem. As meninas já têm isso vivenciado. E talvez por isso que a gente veja adolescentes meninos se colocando mais em risco do que adolescentes meninas, apesar de que isso é muito relativo. Até porque a gente foi também desnaturalizando um monte de coisas, né? Sim. Então, você dá o remédio, a pessoa não menstrua, você dá o remédio, a pessoa não tem dor, você dá o remédio. E a gente fala que não é para usar drogas, né? E a gente fica falando para as pessoas, toma um remedinho, vai melhorar. Ou então, você tá deprimido? Toma um remedinho. Nossa, você não toma nada para dormir? E depois a gente vai dizer para os jovens, não usem drogas, isso não é legal. Hoje em dia é esquisito quem não usa remédio pra dormir, ou pra acordar, ou pra ansiedade, ou pra não sei o quê, né? Pois é. Mas não é esquisito, viu, gente? O normal é dormir sem remédio. Então, exatamente, o normal, né, esperado. E aqui, de novo, né, a gente sempre fala, claro que os remédios, os medicamentos, quando bem utilizados, vão ajudar. Mas eles não podem ser tidos como isso do salvador da pátria e tomar o remédio para anestesiar o que realmente importa, que são os sentimentos, as emoções ali. E, né, isso a gente trata em terapia. Pois é, remédio não é arroz e feijão, né? É. Bom, a gente pode concluir, então, a partir dessa ideia dos rituais de passagem, que os adolescentes, eles vão criar suas próprias estruturas rituais, que nem a gente viu lá dos menininhos pulando a fogueira. A psique naturalmente vai buscar alguma experiência que altere a sua percepção do mundo e que permita que ela passe para um outro nível de existência, que é exatamente o que é necessário na adolescência. Mas será que a gente consegue reconhecer quando isso acontece? Quando o adolescente está criando essas experiências para fazer a passagem? Vamos lembrar que os extremos são parte da adolescência e ela deve ser compreendida nos seus próprios termos. Ou seja, o jovem ele vai querer experimentar uma série de experiências e ele precisa disso para encontrar a sua própria identidade. O que a nossa sociedade hoje em dia oferece? Olha só, a gente vai ver uso de álcool, de outras substâncias, participação em seitas, em gangues, automutilação, até ideias de suicídio, tentativas de criar experiências como rituais de passagem. Então, uma percepção alterada e diferente do mundo. Essas experiências, elas podem parecer tentadoras, né, por ser uma possibilidade de transformação psicológica, mas elas são extremamente perigosas. Você falou de né, ideias de suicídio, ideação de suicídio, eu me lembrei daqueles jogos que há um tempo atrás, nossa, tava super problema.
nas escolas, né? Acho que chamava Baleia Azul, né? E tinham várias versões e Aham. várias. Por que que isso contamina as crianças? Porque as crianças entram nisso, Sim. né? Que é a pergunta de alguns pais. Mas por que se ele vê que é ruim? Justamente por causa disso. É o necessidade desafio, né? É a necessidade de passar por algo que prove uma experiência diferente de si mesmo. Que marca ali naquela sociedade que ele conseguiu, que ele não fugiu do desafio, É. né? E são terríveis, né? Esses jogos são perigosíssimos. É uma maneira muito distorcida de vivenciar o Muito, ritual. Muito, né? muito. E aí a gente começa a entender o quanto a nossa sociedade está adoecida. Uhum. Né? A gente foi higienizando tudo, né? As crenças, a maneira de enxergar o mundo. Nós somos muito racionais, nós somos muito tecnológicos. Então, toda essa bobajada de... porque, entre aspas, né? Rituais, misticismos e crenças sobrenaturais, tudo isso é bobagem, não existe. Só que quando a gente limpou tudo isso, a gente ficou sem nada. E a gente adoeceu e começou a ter que substituir isso por outras doenças, né? Que no fim são muito mais difíceis de tratar do que entender o que na verdade a gente precisa. Uhum. Você falou, pensei aqui, né? É igual a gente brinca, né? Que a criança precisa da vitamina S de sujeira, porque aí ela vai ficar com Exato. anticorpos. Numa sociedade que tem tanta asepsia, que tira tudo, Todas as crenças. todas as crenças, tudo que é subjetivo e tal, fica com a imunidade baixa. E aí, qualquer coisa contamina, né? E aí, Uhum. para o simbólico, né? Que todos esses rituais são muito simbólicos, e vai pro concreto. Risco de vida É real, real. iminente. Isso é um grande problema. E aí, bom, e outra questão que tá ligada com isso é que nesses rituais que a Dani comentou, né? Das sociedades tradicionais, enfim, sempre tem a presença de um adulto ali, por exemplo, né? Eles estavam com a formiga ali e tal, colocando a mão na formiga, mas tinha adultos juntos, incentivando. Eles sabem, né? O tanto de formiga que pode pôr. São que os não vai velhos matar. iniciados, Dando um né? Os outros, acolhimento. Exato. os outros homens da tribo, eles têm que participar disso. Sempre né? vai ter alguém mais velho, iniciado, que vai supervisionar, manter o ritual, né? As energias ali dentro dos limites. E aí, qual que é o risco da auto-iniciação, né? Do jovem fazer por si mesmo ou com outros jovens, né? Orientando, no caso dos jogos de desafio que a gente estava comentando, né? É que, né, gente, potencial para o desastre tá ali, porque o comportamento autodestrutivo dos adolescentes pode sim, como a gente falou, levá-los a experiências muito perigosas, né? Realmente perigosas, né? Concretamente perigosas. E aí o ritual passa a ser repetitivo, né? Porque cada fracasso de iniciação, que digamos que esses comportamentos perigosos passam a ser os rituais modernos, digamos assim, eles não vão levar o jovem, né, a uma libertação que deveria acontecer. Isso vai levar a um anseio, né, uma angústia, que um sentimento aí tão presente na nossa sociedade hoje. E aí vira um vício, né, de se colocar em situações de risco, bebidas, drogas, enfim. Aqui a gente tem muitos exemplos, né? Esses comportamentos de se colocar em risco. Por exemplo, dirigir embriagado, uso de drogas, né? Sem consciência. E aí até coisas que teoricamente são mais ligadas a uma espiritualidade, misticismo. Por exemplo, a ayahuasca. Hoje a gente tem visto uma banalização. As pessoas usando muito de forma recreativa, né? Pra ficar... Claro, tem gente que usa lá, né, em caráter, digamos, religioso e tal, e aí cada um com as suas crenças, mas a gente tem visto muito, sim, um uso indiscriminado dessas substâncias de maneira recreativa, como de outras drogas também, né? E aí, esses jovens, né, que vão se colocar nessas situações de risco, não vão conseguir realizar essa transição, né, que o ritual propõe para o mundo adulto, por exemplo, porque esses comportamentos não vão trazer o resultado necessário. E é como se fosse, exatamente o uso da droga, né? Quer mais, e chega uma hora que não vai satisfazer, cada vez não vai satisfazer. Nunca tem fim, né? E aí o ritual lá na sociedade, né, tradicional é um dia que acontece, é transitório, esses comportamentos de risco não são. Ele não é transitório, porque ele não traz o que a pessoa precisa, né, O sentido, né? sentido, né, o significado. Ele vai buscar cada vez mais, e isso se torna um hábito, né? Não é transitório como deveria ser. Ou seja, passam a ser um comportamento corriqueiro, banalizado. E aí a gente tem, né, um jovem inseguro,
E justamente porque ele é inseguro, se torna agressivo consigo e com os outros. Consigo porque ele, né, tá se colocando em situações de extremo risco, né? Uhum. E com os outros também. É tipo um bichinho acuado, né? A gente tava comentando. Que se sente tão atacado que ele Que ele ataca. ataca. Uma forma de defesa até, É. né? Mas vamos pensar agora num adolescente, né? Independente desses pais aí, pensar que ter um adolescente em casa, inevitavelmente, né, gente, traz mudança na dinâmica de qualquer família. Não tem como dizer que não. A gente tá aqui falando de várias situações. Isso vai acontecer, então espero que não nessa intensidade que a gente tá colocando aqui. Mas existem muitas mudanças de papéis que muitas vezes não são pais, porque eles se sentem muito ameaçados, percebendo que a própria juventude está se tornando cada vez mais distante, ou seja, que eles estão envelhecendo, né? Eles estão deixando de ser jovens. Tem também, por parte desses pais, a tristeza, né, de perder essa relação tão próxima, a intimidade que eles tinham com. Alguns pais vão até interpretar, né, a maneira como esse filho se comporta, tentando se diferenciar, rejeitando de alguma forma, né, que aquele adolescente coloca, questiona, e aí aumenta a tensão na família. Então, Como se fosse discussões e discussões, né? É como se o adolescente estivesse contra os pais, né? Ele tá contra mim, ele tá negando o que eu ensinei pra ele. Ou às vezes até concorda, né? Mas só pra poder falar, não, eu preciso que respeita, eu vou dar pra poder aqui, né? Pois é. Essas tentativas mesmo de diferenciação que a gente tá falando aparecem na maioria dos jovens, né? E eles vão trazer na maneira de se vestir, de falar, os amigos que eles vão escolher, das crenças e atitudes. A tudo isso, alguns pais vão reagir, né? Como a gente estava falando, com uma certa rigidez, com enfrentamento. Então, é uma rigidez e enfrentamento dos dois lados, né? Aham. Uns tentando se posicionar, não, eu me visto assim, eu gosto disso, meus amigos são esses, e o pai do outro lado, não, eu vou discordar de você. Às vezes eu concordo, mas não quero, porque eu preciso me posicionar e respeito, ou porque realmente discorda. E aí gera todo aquele conflito que a gente já bem sabe, né? Outros pais também vão até, às vezes, entrar na onda dos adolescentes tentando ser jovens, se envolvendo demais no mundo do filho, é amigo dos amigos, vai junto para as baladas, se veste como o filho, usa a mesma roupa. E isso reflete, né, uma tentativa de reviver a própria juventude, já que ele tá tomando consciência de que ele já não é mais tão jovem, porque o filho tá se tornando jovem. Então, ele também vai buscar por isso. E, na verdade, não passa de uma atitude autorreferente, né, por parte desse pai ou dessa mãe que tá buscando por reviver essa juventude talvez mal vivida, né. E não é algo separado, né? Porque a nossa sociedade tá assim, não é algo só É individual da verdade. pessoa. A nossa sociedade tá. As pessoas têm que parecer cada vez mais jovens. Até esteticamente falando, né. As Verdade. roupas, né, assim, cada vez mais as pessoas. A adolescência tá tardia, né? Não tem essa expressão? As pessoas estão ficando jovens muito tempo e demora muito pra se tornar adulto. E mesmo o adulto não quer ser, né, adulto. Tem uma. As redes sociais têm muito disso também, né, Ah, o com os tempo filtros inteiro. de fotos E as piadinhas mesmo, os memes, também. né? Eu Aham. com 30 anos, aí é uma foto do ET. É, Todo como se do ET 30 anos. doente. E a Madonna com 60 anos, e ela maravilhosa dançando no palco. Aham. Mas o que está sendo venerado ali? Não é a atitude da Madonna. É, nossa, como ela tá conservada. Como ela não parece a idade Como ela não que parece a tem. idade que ela tem. É. Olha a atriz tal, com 50 e tantos anos, É. ela parece uma garota de 30. Isso que é valorizado. É isso que é valorizado. E aí a gente vê depois isso também como uma consequência lá na velhice, né, coitado dos idosos que são muitas vezes abandonados, né. Porque reflete. É. Eu não quero me tornar idoso, eu sou jovem, por que que eu vou cuidar de um idoso? Sendo que esse idoso não é mais produtivo também, como pelo menos a sociedade quer. Então reflete nos idosos também, né, tudo isso. É Bom, e aí pensando nisso que a gente estava falando dos pais, né, batendo de frente com os filhos, entrando nos conflitos e tudo mais, eles podem até usar de jogos de poder, fazendo chantagem emocional ou financeira. Quem nunca ouviu aquela coisa, né? Se tá morando debaixo do meu teto, enquanto morar comigo, vai ter que me respeitar e seguir as minhas regras, porque eu que pago as contas. A gente escuta muito isso. Então, é uma forma que eles tentam ali de controlar, eu imagino, as atitudes desse filho, de ter certeza que vai manter ali sob o poder, às vezes até sobre a proteção, né? Muitas vezes fazem isso, não fazem isso na maldade, vamos dizer, né? Mas a tentativa de proteger, de
vou dar um limite, eu não sei como eu dou esse limite. Então eu envolvo outras questões, eu sei que vai pegar ali no meu filho, mas eu consigo ter esse controle sobre ele, né? E algumas vezes, eles nem estão percebendo, esses pais que estão fazendo isso, pensando que é a melhor maneira que eles têm para cuidar desse filho, né? Impedindo que ele faça alguma coisa de errado. Então, e nessa dinâmica, né? Da mudança dentro da família e tudo, a gente vai ver que tá alguma coisa acontecendo com o adolescente. E o que que é essa coisa acontecendo? É a formação da persona na adolescência, usando de novo um termo junguiano, que ela é crucial para moldar a personalidade na vida adulta. O que que é a persona? É como eu quero ser visto. Então eu vou testar pintar meu cabelo de azul, eu vou testar só usar roupa preta, ou eu vou, não, jamais eu vou ser igual às pessoas que só usam roupa preta. Eu vou usar só roupas largas. Eu vou falar desse jeito, jamais vou falar daquele jeito. Ele vai testando, né? E tudo isso faz com que ele explore os limites. Quanto mais limites ele explorar, mais é a chance de que ele tenha resiliência na idade adulta. Ele conseguir entender como é que isso funciona. Não que ele tenha que pôr isso tudo no corpo dele, na prática dele, mas ele ter contato com tudo isso, né? Ele ter liberdade para explorar as possibilidades de ser do jeito que ele quer ser, né? Dentro do que é seguro. Tem um autor muito bacana que chama, o sobrenome dele é Guggenbull Craig, que aponta para uma tendência do jovem de querer não só destruir a vida e os bens dos outros, mas também os seus próprios. O que que é isso? A gente vê que é muito comum na adolescência essa coisa de quebrar, de destruir, de vandalizar, de barbarizar, como eles dizem. Como que é? Que outro dia eu ouvi, eu esqueci a expressão, mas é muito o típico do adolescente, né? Tá botando terror dentro de casa, regaçando. Ligação. Tem um costume muito grande em faculdade pública, geralmente, em república, mas em república de menino, mas menina também. Essa coisa meio de vandalizar, tem uma coisa de levar coisas pra dentro de casa, tipo placa, roubar cone. Isso. É uma aventura aí, tipo, as repúblicas, né? Eu lembro muito das repúblicas de amigos lá em Maringá. Sempre tinha uma placa de pare, umas coisas, meu, só, né, só juntava poeira, assim, mas tem que ter isso. É meio que um ritual, É o desafio. o desafio de Vandalizei. roubar e vandalizei. E por que será que eles têm essa tendência, né, de fazer isso com os dos outros e com os deles também, né? Vive estragando tudo. Super. Esses elementos agressivos, destrutivos que tem na adolescência, eles são uma manifestação da sombra. A gente falou até no outro episódio, né? Sombra e persona, são o contraponto do outro. Então, é uma manifestação da sombra. A gente conseguir integrar e reconhecer a sombra são tarefas do nosso processo de individuação e principalmente da individuação adolescente. Ele está escolhendo o que vai para a persona, ele vai para os extremos. Então, ele vai para a sombra e ele vai escolhendo, não, isso é sombra, isso vai para a sombra, isso vai para a persona. É claro que não é uma escolha raciocinada dessa forma, né? Muitas vezes é pelas experiências. O amigão que foi lá e roubou a placa de rua e foi pego pelo policial, já decidiu, né, pela consequência que muitas vezes foi ruim, que ele não vai mais fazer isso. Então, é justamente porque ele aprendeu na prática, né? Não é necessariamente a gente precisa fazer de tudo para poder ter consciência. A gente aprende com os erros dos outros. Espera-se que sim, né? Então, é possível que os colegas aprendam com o erro do outro. Mas é importante que a gente consiga integrar e reconhecer a sombra. E isso é importante que o adolescente faça, né? A sombra é tudo aquilo que a gente acha horrível, que a gente acha incompatível, que não tem nada a ver. Então, eu posso conseguir olhar isso através do comportamento do outro, né? Mas a sombra não é só isso, ela também tem um aspecto da sombra que é o mal em si, a sua forma mais coletiva e arquetípica. Esse a gente não consegue chegar muito perto. Mas o adolescente, por viver em extremos, para conquistar a liberdade dele, inclusive de se tornar adulto, ele precisa vivenciar a possibilidade de destruir. Pode ser que ele esteja destruindo só o caderno dele, né? E pode ser que ele queira destruir a placa de trânsito, enfim.
Mas ele pode vivenciar isso também simbolicamente. Vocês já repararam como existe um interesse particular dos jovens por filmes de terror, filmes de violência, né? Que é uma possibilidade de encontro, mas aí imaginário do jovem com a própria sombra. Sem que isso tenha que ser vivido literalmente. Verdade, acho que foi a única fase da minha vida que eu assistia filme de terror, de suspense, quando adolescente. Hoje em dia eu não tenho a mínima vontade. Nossa, Mas quando eu era nunca adolescente, a assisti. gente juntava várias amigas e a gente assistia. Eu Verdade. sempre tive medo. E é o desafio de sentir susto, né? De sentir medo. Aham. de Produzir Ah. aí, né? Depois dormir, Conseguir todo mundo dormir junto. é o desafio maior. Dormir todo mundo junto depois de medo. Não, eu era do time da Paty. Nunca gostei de não tinha medo. Sai, Melhor não. Dani. Né, que eu fui, eu vivi isso lá na puberdade. Acho que com uns 11, 12 anos eu assisti Poltergeist. Né? Tava lá na sala, começou a passar na televisão. Não, vou ver. Meu pai tava junto. Eu falei, meu pai tá aqui, acho que não tem problema. Só que ele saiu. Ele teve que ele foi chamado, teve que atender um chamado e saiu. E eu fiquei. E minha mãe, não, vem dormir, isso não é filme de criança. Não, tá legal, a gente tá vendo. E ficamos. Ah, imagina. Eu fiquei sem dormir os próximos 5 anos. Será que alguma coisa vai mexer embaixo da cama? Mas a gente passa, né? Foi uma vez só, Uma acabou. vez só. Nunca Nunca mais mais. quis ver filme de terror. Enfim, é uma experiência, né? De vivenciar na ficção sem que a coisa precise ficar real. Mas vamos lá para o outro lado. O jovem vai para o extremo, a gente tem que manter o equilíbrio. Não significa que a gente deve incentivar ou deve inundar o jovem com imagens de violência. E a gente vê isso o tempo inteiro, né? Principalmente na TV, nas mídias sociais também, mas principalmente na TV e nos noticiários. E isso precisa ter limite. A gente precisa dar o limite. Chega de ver filme de terror, chega de tanto jogo de violência, chega. A gente que tem que dizer, o adulto do entorno é que tem que dizer que deu. Né? Não é nem a escola, não é nem o professor, não é nem o terapeuta, às vezes, que não tá nem sabendo que o menino tá assistindo filme de terror. Né? Mas os pais que estão acompanhando, eles precisam dar esse limite. Os pais de adolescentes, muitas vezes, precisam lidar com um monte de coisa chata. Precisa lidar com desobediência, com infração de regra, em casa, na escola, briga, nota baixa, abuso das substâncias, comportamento desafiador de autoridade. E qual que é o comportamento do adolescente, normalmente? É que os pais façam vista grossa. Ah, não. Né? Fingir que não foi nada, deixa de lado as consequências. Mas esses mesmos jovens que estão querendo que você deixe quieto, eles estão, na verdade, em busca de contenção. Eles querem senso de limite. E é isso que vai fornecer um espaço seguro para eles viverem os impulsos. Tem alguém que me para. Dá um direcionamento, né? Pra saber até onde eu posso ir, o que eu não posso fazer. Porque se eu não for parado pelos meus pais, quem vai me parar? É a Aham. sociedade, muitas vezes. É o policial, é o professor, é o diretor da escola. E se eles não conseguirem? Né? E nesse livro da Psique Adolescente, ele conta o relato de um livro escrito por um policial de Nova York e um antropólogo, sobre como muitas vezes a sociedade já não dá mais conta de lidar com isso, né? Porque começa lá com 9 anos, 12 anos, cometendo infrações que já começam a ter repercussão, aí o juiz vai dar uma chance, essa chance não é uma chance, né? Nada é feito, ele só fez vista grossa. Aí vai acontecer de novo, e vai chegar um momento que ele vai ser punido. Ele não vai ser cuidado. Não vai ser dado o limite de uma maneira que ele aprenda a lidar. Ele E vai às ser vezes nem punido. ele vai entender aonde que ele começou, né, tudo isso. Não, E nem onde eu comecei, só fui, né? pois é. E aí a sociedade perde a capacidade de pôr o Aham. limite. Né? Nem o policial mais vai enfrentar aquilo, quando tem muitas gangues que dominam algumas regiões, né? Então, não, ali é o território deles, quer dizer, não houve nada que parasse, né? Às vezes o que para uma gangue é outra gangue, as guerras entre eles, né? Isso vai tomando proporções desastrosas. Então, a gente precisa estar atento para ir conseguindo colocar esses limites. Às vezes o limite quem tem que dar são os pais. Às vezes o limite tem que ser dado pelos pais e pela sociedade, né? Então, outras figuras precisam fazer parte desse colocar os limites. Mas cabe aos pais não negligenciar o papel deles na vida dos filhos, né? Vai ter conflito, eles vão ser chamados de chato, de careta, de ignorante, de um monte de coisa.
mas isso precisa ser tolerado, mantendo uma postura e uma coerência. E isso não é muito fácil, né? Porque a gente perde a paciência. Mas é importante manter a postura e a coerência. Porque a gente não pode esquecer que é o papel de ser mãe e pai, é fazer isso nessa fase. Não é legal ser o chato, não é legal ser o cara que diz não, que põe as regras, que faz que elas sejam cumpridas. É muito mais legal ser o cara descolado que dá risada da atitude cruel do filho, né? Ai, o meu pai é legal. Não é bom ser legal nessa fase. Porque essa falta dos pais que assumem o papel que eles que deveria assumir é que está tornando a nossa sociedade o que a gente pode chamar de uma sociedade adolescente, né? É uma tendência à busca pelo prazer, a desculpar os nossos erros, não é? Passa pano. Passar pano. Não, mas eu mereço. A nossa tendência a buscar pelo prazer, pela tecnologia. Eu preciso de mais memória, eu preciso de mais não sei o quê, eu preciso do aparelho mais moderno. Por quê? Porque eu preciso ter tempo. Mas eu não uso bem o meu tempo. Eu tenho tempo para quê? Para usar mais aparelhos. Então, esse jeito de funcionar reflete a fragilidade adolescente da nossa cultura. É uma atitude muito adolescente. Essa busca eterna de juventude que a gente falou, né? A nossa indiferença pela ecologia reflete o nosso próprio egocentrismo, a nossa inconsequência, que é uma característica de adolescente. Como é que a gente vai acolher a fase adolescente como uma fase de morte e renascimento simbólicos, como a gente falou, se a cultura que a gente vive nega a morte, cultiva a fantasia de que com tecnologia, com remédios, a gente vai viver para sempre, né? Então, quando a gente for apontar para o adolescente como a causa dos transtornos da família e da sociedade, a gente precisa primeiro observar o que a gente está dissimulando em nós mesmos, né? O o comportamento dele revela sobre a gente, através das suas atitudes. O que a gente está negligenciando na gente mesmo. Tudo aquilo que incomoda demais no outro, a gente sempre diz, né? É um Fala muito da reflexo gente. nosso. A nossa dica de hoje é o livro que a gente citou aqui no dia de hoje, que foi A Psique Adolescente, do Richard Frankel. Vocês ouviram a gente falando aí durante o podcast. Ele que a gente usou como uma base para nossa conversa. E para quem quer, né, estudar um pouco mais, entender um pouco mais, ele é um ótimo autor, um livro, né? É tão difícil de achar, às vezes, livros sobre adolescência, e ele conseguiu aí fazer um apanhado bem legal. Outras opções que a gente também tem são filmes, né, claro, pensando aí em referências, né, de mestres, professores que os adolescentes buscam muitas vezes. O filme Sociedade dos Poetas Mortos, um clássico. Coach Carter, que também é um outro filme muito legal, né, professor de basquete. Divertidamente 2, a gente tá falando aqui do adolescência e das emoções. Né? E O Homem do Futuro. Tem bastante coisa de dicas hoje, né? O Homem do Futuro é aquele filme que ele volta no tempo para falar com ele mesmo adolescente, né? Que tem a ver com aquilo que a Mayara falou, né? Volta no tempo. Tem que avisar que vai ficar. Venho do futuro e digo que E o mais legal desse filme é como ele orienta a ele mesmo, adolescente, a lidar com as coisas que faziam mal. Eu não posso dar spoiler, senão acaba a graça do filme. Mas é muito legal ver esse encontro dele com ele adolescente, né? E como que ele orienta aquilo. Porque a gente, quando é adolescente, a gente pensa de um jeito e quer uma coisa. E quando a gente vivencia as coisas, a gente percebe que, o caminho, né, precisa ser trilhado. Tem aquele, de repente, 30 também, né? Que ela quer, na de verdade, repente, fazer um 30. movimento de eu sou Ela quer pular, sou mais né? criança, né? Adolescente, eu já sou adulta, mas aí ela vê que tem que viver aquela fase, né? Se for sofrer bullying, que ela sofreu um pouco de bullying, as Isso. violências, os conflitos todos, né? O filme tem um monte. Tem muitos exemplos, então, de filmes para vocês assistirem aí. O que isso significa para você? E na nossa parte artística, o que isso significa para você? Hoje a gente trouxe um poema do Mário Quintana, que se chama, olha que nome apropriado, O Adolescente.
A vida é tão bela que chega a dar medo. Não um medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz, cúmplicemente. As folhas contam um segredo. Velhos como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Lindo, né? Até aqui refletindo um pouco. E pra vocês, contem mais o que vocês estão achando, pensando, dúvidas, ideias. Se quiser que a gente fale mais sobre algum assunto, mandem mensagem pra gente que a gente responde sempre que consegue, que pode, o mais rápido aí. Converse com a gente pelo podcast junguiando@gmail.com ou no site www.psicologiajung.com.br. Lá vocês também vão encontrar atividades do grupo de estudo, enfim, tirar dúvidas de vocês. E compartilhem esse episódio com alguém que você acha que vai se beneficiar, né? E se interessar pelo tema. Este foi mais um episódio do Junguiando, com roteiro e curadoria da Daniele, Maiara e Patrícia. Edição de som do Kleber Zumiotti. Até mais, gente. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Até.